Olá, meus amigos. Hoje voltamos para falar sobre IoT, Internet of Things, né? Internet das coisas. Nossa ideia hoje é abordar aí como é que funciona um pouco sobre o IoT e o que as ferramentas da Microsoft, como o Windows On Device, podem ajudar a gente a trabalhar com IoT. Nossa ideia hoje é mostrar para vocês o Windows 10 rodando num Raspberry Pi 2 e o que essa instalação do Windows 10 na Raspberry 2 pode auxiliar a gente a criar elementos da internet das coisas. Para a instalação do Windows 10 no nosso device, no nosso Raspberry, basta vir aqui no site. Aqui em Raspberry 2 tem um tutorial todo certo de como você vai estar fazendo para instalar. Mas basicamente, só para a gente fazer um overview, no Windows 10 você tem o Windows IoT Image Helper, que quando você vir aqui pelo site, ele vai mandar você baixar e instalar, e é basicamente esse programinha aqui, né? Então aqui ele vai mostrar para você o cartão SD que você vai estar colocando a ISO pro Raspberry Pi, e o arquivo que ele vai estar baixando junto nessa ISO é um arquivo FFmpeg, que assim que você clicar aqui em browser, ele vai mostrar onde foi instalado o seu IoT Core, vai estar posicionando para fazer a instalação. Tem todo um passo a passo aqui no site que é bem tranquilo aí de estar sendo feito. Caso você tiver alguma dificuldade, basta mandar um e-mail aí que a gente auxilia, né? Aqui ele mostra todos os caminhos e basta clicar aqui em Flash. Só relatando um pequeno problema que eu tive algum problema em algumas USBs, porque no meu caso eu uso um adaptador para um cartão SD, às vezes trocando só o USB ele resolve, que ele começa a dar um erro na gravação do SD. Mas feito isso, o sistema operacional já vai estar pronto depois no seu cartãozinho SD. A partir do primeiro momento que você espetar o cartão SD no seu Raspberry Pi, a primeira instalação pode demorar um pouco, então não estranhe, é bom deixar e esperar que ele vai demorar um pouco. Para você não ter nenhum problema depois de detectar esse device na rede, aconselho já desde o começo deixar o cabo de rede espetado no seu Raspberry Pi para seu Windows Watcher depois conseguir reconhecer ele na rede. O Windows IoT Core Watcher é esse programinha aqui que ele detecta os Raspberry Pis, né, os dispositivos, devices que estão com o Windows 10 instalado para fazer aqui a comunicação. Se você acessar ele diretamente, na tela que você olhar no Raspberry Pi, não vai ter muita coisa necessariamente para você mexer, além de informações do device e alguns links de tutoriais e alguma configuração de rede e tudo mais. Existe uma ferramenta para PowerShell que você pode configurar o seu Raspberry Pi com Windows 10 para vários recursos, inclusive, por exemplo, se você quer que alguma versão do Visual Studio conecte nesse dispositivo remoto só através de autenticação, você consegue configurar através dessa ferramenta. Até aqui no site ele tem aqui uma opção para você setar o password para você conseguir fazer essa conexão aí remota no seu Raspberry Pi. Uma das coisas bem bacanas de você trabalhar com Windows 10 no seu Raspberry Pi, uma das coisas bem bacanas de você trabalhar com o seu Raspberry Pi com Windows 10 é que você pode fazer deploy de aplicações via Visual Studio diretamente no seu device e debugar. Além disso, o Windows 10 para Raspberry Pi, né, o Windows On Device, ele tem toda uma interface que você acessa o web e você pode saber tudo o que está acontecendo com aquele device, desde as aplicações que estão instaladas, informações iniciais do seu modelo de Raspberry Pi, versões do OS, processos rodando nessa máquina, relatórios de performance sobre como a sua aplicação e o dispositivo em si está utilizando em tempo real, toda uma ferramenta de debug em cima determinado de um processo que você tem, relatório de erros, registros das aplicações em real time, como providers, histórico de aplicações e eventos ocorridos, tracking de performance, que você pode estar registrando isso e depois olhando esses logs, os devices que estão ligados diretamente no seu Raspberry Pi, né? Então você tem todos os controles dos devices que tem lá dentro, drive, adaptadores de rede, áudio e tudo mais que estão ligados no seu Raspberry Pi, Bluetooth e networking, no caso para adaptadores wireless e similares. Então aqui é bem bacana e você tem todo o controle do seu device via browser. Então você pode estar externalizando isso aqui para fora, controlando o seu device via internet ou uma rede local. Uma das coisas bacanas aqui também para o Windows IoT, para Raspberry Pi e outras placas, é a possibilidade de você estar desenvolvendo, por exemplo, via Visual Studio, fazendo o deploy diretamente da sua aplicação no Raspberry Pi e controlando os pinos GPIO para quem já trabalha com Raspberry Pi totalmente através do seu Visual Studio e está monitorando
monitorando essa aplicação. Inclusive a gente pode fazer telas que vão estar rodando nesse Windows 10 e a gente pode estar monitorando. Esse exemplo aqui eu peguei do próprio site da Microsoft. Ele faz uma opção de Blink via GPIO no Raspberry Pi, consegue monitorar para a gente na tela mostrando qual que é o status da nossa aplicação. Um detalhe importante que a gente tem que só dar uma olhada é que na sua aplicação, se você for em propriedades e debug, ele tem aqui o Require Authentication para fazer o deploy. No meu caso aqui, o meu está sem autenticação, então eu deixei a autenticação desligada. E aqui você tem o machine name, que é o device, né, o Raspberry Pi que está na rede onde você vai fazer o deploy da aplicação. No caso, o nome do meu device está com Min Windows PC, que vem como padrão default. Então deixei desligado para ele poder fazer a aplicação. Então aqui eu também tenho os recursos do Nugget já instalados aqui para ter o package do Windows IoT, né? Você colocar dentro da sua aplicação. Então aqui você precisa adicionar ou criar um novo projeto Windows IoT Extension. Basta gerenciar isso aqui pelo Nugget. Esse exemplo que eu peguei aqui, o próprio site do Windows, ele faz um blink na tela controlando o pino GPIO para mostrar a saída. Então, a única coisa que ele tem aqui é uma telinha aqui inicial, que tem uma bola que vai estar piscando cinza e vermelho conforme o pino tiver com energia ou não. E é uma saída aqui embaixo dizendo o status de como o GPIO foi habilitado ou não, né? Os pinos GPIO. Temos só uma classe aqui para fazer essa ligação com a tela, que faz toda a lógica de ligado e desligado dos pinos, né? Então aqui no método principal lá do controller da minha classe, ele chama o método init GPIO para fazer a inicialização, que está aqui embaixo, né? Ele só pega e instancia um GPIO controller, que está no package GPIO do Windows Device. Basta fazer o import e a referência lá com o Nugget, como eu mostrei para vocês. Ele verifica se ele consegue instanciar o GPIO controller. Se conseguir, se ele tiver como nulo, ele diz o pino como nulo e coloca uma mensagem dizendo que o GPIO não foi inicializado com sucesso. Caso tudo ocorra bem, ele abre um pino, né? O LED pin tá aqui, e seta o pino como modo de saída e não como modo de entrada. E diz no texto que tá aqui no GPIO status que o GPIO foi iniciado corretamente. Se você olhar esse GPIO status, nada mais é que esse carinha aqui, esse test block. Aqui temos também o variável fill, delay test, que é o campo de delay, nada demais. O pin value, se vocês olharem, faz parte do pacote Windows Devices, né, do GPIO. Ele define um valor como alto, né, ou baixo, ou seja, ou se esse pino ele está com valor de saída de tensão ou não. Aqui ele tem um método onTick, né, que esse método está sendo chamado depois desse timer que a gente tem aqui em cima, né. Voltando ao nosso método, depois que ele inicia lá o GPIO, ele faz a verificação do pino, se o pino não tá nulo, e faz toda a criação de um timer que estoura de tempos em tempos, né, no caso 500 milissegundos, e depois que esse timer estoura, toda vez ele chama o método onTick. Aqui embaixo, se a gente ver, ele só faz uma verificação bem simples se o pino está alto ou não. Se caso o pino está alto, ele abaixa a saída, corta a saída de tensão do pino, escreve esse valor no pino e aquela bolinha ele pinta com uma cor vermelha. E caso o pino esteja com um valor baixo, ele seta o valor para alto, escreve o valor no pino e depois pinta a bolinha como cinza. Então é uma aplicação de Blink bem simples para controlar uma saída de um LED através do Raspberry Pi, bem simples, só para testar aí a nossa ferramenta. Para rodar a aplicação, como eu falei para vocês, além daquela autenticação, verifiquem se no botão Run aqui tem que estar como Remote Machine, né? Então não é como local. Se tiver, por exemplo, aqui como Device, basta trocar para Remote Machine e ele colocar lá. Não estranhem também se na primeira vez que vocês rodarem essa aplicação, ela demore um pouco para baixar, porque existem às vezes dependências que já não estão no Raspberry Pi, então ele manda que essas dependências todas sejam baixadas antes de rodar. Então não estranhem se num primeiro momento que você rodar a sua aplicação, ela demora um determinado tempo para rodar, porque existe essa necessidade do tempo de download das dependências. Eu vou clicar e mandar rodar aqui a minha aplicação, só que como eu estou filmando a tela do Windows, vocês não vão conseguir ver ela rodando no Raspberry Pi. Mas eu vou pegar minha câmera aqui daqui a pouco e vou filmar para vocês a tela rodando e mostrando o pino sendo trocado através do Raspberry Pi com Windows IoT, né? E aí vocês vão ver o LEDzinho piscando.
Pronto, aqui ele já está rodando e o meu foi bem rápido porque eu já tinha mandado rodar esse exemplo antes, ele tinha baixado todas as dependências. Então agora eu vou pegar a câmera e vou filmar para vocês ver a tela, como vai ficar no Raspberry Pi e o LED piscando. Só para reforçar, depois que vocês mandarem essa aplicação rodar, vocês conseguem ver que na nossa aplicação ela está rodando e a gente consegue pegar o número do processo pelo aquele web browser que eu tinha mostrado para vocês. Inclusive ele é listado aqui nos nossos processos. Então tá aqui, ó, o Blink CPP tá aqui executando e a gente pode ver inclusive a performance da aplicação. No caso aqui, ó, já existe um certo consumo de 22% utilizado no final do Raspberry Pi da nossa aplicação, como é que ela tá rodando lá no Raspberry Pi. Se eu venho aqui e mandar parar, né, notem que você consegue ver todo o comportamento de uso de I/O, memória e processador baixando e aumentando conforme a necessidade. E eu consigo inclusive debugar aqui a aplicação por aqui. E assim como eu também consigo debugar pelo Visual Studio. Beleza? Então vou mostrar aqui para vocês, ligar a câmera e mostrar para vocês a aplicaçãozinha funcionando na minha tela do Raspberry Pi e o LED. Então pessoal, só para mostrar para vocês, a tela do GPIO vai ficar dessa maneira aí, ó, piscando, conforme aquele layout que a gente fez lá no Visual Studio. Isso aí vocês estão vendo já aquela telinha funcionando no Raspberry Pi. E o LED, vocês vão mostrar agora para vocês como é que vai ficar o Raspberry Pi. Então tá aqui o meu Raspberry Pi funcionando com o Windows 10 e aqui o LED, o esqueminha do LED piscando conforme aquilo que está na tela. Tudo desenvolvido pelo Visual Studio e controlado aí via OS do Windows 10 on device. Então tá aí um exemplo básico, um exemplo introdutório de como funciona aí o Windows on device, o Windows 10 no Raspberry Pi. Próximos vídeos vamos ver se a gente faz aí alguma coisa relacionada à integração do IoT no Azure e ver o que a gente pode alcançar dessa maneira. Espero que vocês tenham gostado aí, pessoal, e até uma próxima.